aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer o complexo de inferioridade dos fãs de pop e como as popstars preenchem isso. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. O complexo de inferioridade dos fãs de pop costuma ser algo que é muito manifestado normalmente em um ambiente onde um determinado artista ou um determinado gênero musical ou alguma coisa que o fã acredita normalmente está sendo questionada. Porém, isso tende a desenvolver comportamentos tóxicos, como criação de factoides e o uso do efeito manada para punir pessoas que nem sempre têm a ver com esses assuntos. Historicamente, o pop é visto como algo efêmero, principalmente porque não recebe o mesmo crédito muitas vezes do que outros artistas e outros estilos musicais. Normalmente, a música pop é vista por muitas pessoas como algo totalmente comercial, onde não existe nenhum tipo de vínculo artístico por trás. Esse estigma faz com que muitos fãs se sintam na obrigação de defender suas escolhas com fervor, alimentando uma necessidade de validação tanto pessoal quanto social. No entanto, essa busca por aceitação pode levar a uma dependência quase simbólica do sucesso, e a imagem das popstars acaba se tornando projeções ideais de quem esses fãs desejam ser ou do que eles acreditam merecer. Esse fenômeno piorou ainda mais com as redes sociais se tornando o principal meio de comunicação hoje em dia, principalmente porque os próprios fãs querem controlar a todo custo a narrativa dos seus ídolos. Eles se tornam porta-vozes não oficiais, defendendo as ações e decisões de seus artistas favoritos, muitas vezes manipulando informações, dados de vendas ou impacto cultural para criar uma imagem de sucesso ou relevância inquestionável. No final, o objetivo disso não é validar o fato do artista ser bom ou não é, ou do pop ser bom ou não ser. É sobre muito mais justificar algo que esses fãs acreditam profundamente que deve ser tratado como uma verdade absoluta. Nesse processo, a verdade se torna algo meio que secundário muitas vezes à narrativa que os fãs querem acreditar, o que frequentemente resulta em conflitos pelo próprio caráter das pessoas que estão por trás dos perfis mais engajados sobre esse assunto. E uma das coisas mais claras para nós em relação a isso tudo que acontece é a forma com que os fãs muitas vezes minimizam coisas que eles distorcem, minimizam ataques, minimizam comportamentos tóxicos e outras coisas problemáticas. Escândalos envolvendo questões como racismo, abuso de poder, comportamentos tóxicos ou questões legais muitas vezes são reformulados pelos fãs para parecer injustiças ou mal entendidos. E o resultado disso é que qualquer crítica a qualquer assunto desse tipo é rebatida instantaneamente como ataque pessoal. E numa reação dessa, nós percebemos que os próprios fãs estragam o que a própria artista prega muitas vezes, independente dela estar imersa em uma controvérsia ou não. A verdade é moldada conforme o interesse desse grupo, sem consideração pelas consequências dos terceiros, sejam críticos, artistas ou até mesmo outros fãs. Esse comportamento cria uma atmosfera de polarização, onde opiniões divergentes são vistas como ataques e diálogo construtivo é impossível. A rede social fez com que tudo ficasse muito objetivo ao gosto pessoal de cada um. As pessoas se tornaram inflexíveis ao ouvir outras opiniões que não necessariamente sejam aquelas que o algoritmo direciona para você. Isso cria um comportamento de surdez, basicamente, onde nós percebemos que assuntos que mereciam ganhar mais profundidade acabam se tornando rasos por pessoas igualmente rasas. No próprio Spotify a gente percebe isso. Toda vez que você ouve uma música que você gosta, rapidamente o Spotify te indica mais 10 em playlists parecidas com o seu gosto. É basicamente o mesmo tipo de sistema, onde você começa fielmente a acreditar que só existe aquele tipo de música e só aquele tipo de narrativa. O efeito disso é muito mais profundo porque desumaniza as próprias estrelas pop, transformando elas em símbolos ou ferramentas de defesa de gostos pessoais, em vez de indivíduos com complexidade
complexidades e falhas. Quando uma popstar comete um erro ou enfrenta críticas ou até mesmo flopa, a reação exagerada dos fãs para defendê-la a qualquer custo demonstra uma desconexão entre a realidade do artista e a projeção idealizada do que esses fãs criaram como algo que eles devem acreditar até o fim. E isso daí leva a apenas um lugar no final das contas: os problemas pessoais que essas pessoas de fato enfrentam, começando pela maioria dos perfis dessas pessoas não terem nem a própria foto deles. Eles colocam sempre uma foto de uma pessoa mais relevante para tentar criar algum tipo de conexão com outras pessoas que vivem mais ou menos no mesmo tipo de sistema, o que nós chamamos de fan account. Essa dinâmica está enraizada em uma espécie de apego ao imaginário das popstars que transcende o aspecto musical e entra no campo da própria construção de identidade. A vida de uma estrela pop marcada por glamour, sucesso e aparência confiante oferece uma espécie de escapismo poderoso para os fãs que se sentem inseguros ou deslocados. Eles não apenas consomem as músicas e as performances dos artistas, mas absorvem as narrativas pessoais dessas celebridades, suas histórias de superação, sua ascensão ao estrelato e sua capacidade de se manter relevante em um mundo que constantemente as julga. Fica claro pra gente que isso daí vai muito além do que somente admiração pelo artista. É uma forma realmente de preencher uma lacuna existencial dessas pessoas que muitas vezes não buscam questões de terapia para cuidar disso, mas preferem ouvir um CDzinho ali. Esse processo cria essa conexão simbólica, onde o sucesso da popstar representa uma vitória pessoal pro fã, enquanto seus fracassos são sentidos como uma derrota que merece ser compartilhada. É exatamente por conta disso que fãs que são muito ligados a charts ficam tão doentes quando as artistas perdem a oportunidade de estar no topo das paradas ou são superadas por outras. Por mais que isso daí seja uma questão realmente da audiência estar ouvindo mais uma música do que outra, eles levam isso para um teor muito mais profundo e pessoal, o que mostra muito essa vontade louca deles de ter um sucesso na vida deles, por mais que esse sucesso não necessariamente seja o deles mesmo. Essa adoração se torna um ciclo vicioso muitas vezes. Quanto mais o fã depende dessa projeção idealizada, mais difícil se torna lidar com as próprias falhas e inseguranças. Essa defesa fervorosa das estrelas pop favoritas muitas vezes é uma tentativa de preservar essa narrativa, já que qualquer crítica à popstar pode ser vista como uma ameaça direta ao senso de identidade e o valor pessoal do fã. O resultado disso é sempre catastrófico, totalmente tóxico e muitas vezes colocando pessoas em posição que não merecem estar. No fundo, o que está em jogo não é a defesa do artista pop, mas sim a luta interna dos fãs contra esse vazio existencial que eles procuram preencher o tempo todo através de conexões emocionais com celebridades que, em 95% das vezes, não se importam nem um pouco com eles. E o que a gente conclui disso, né? Quanto mais continuarmos nessa visão de túnel em relação a coisas que fazem parte da história dos artistas, mais esses comportamentos vão continuar existindo. Quanto mais a maturidade vai chegando pra gente, mais a gente vai percebendo que certas coisas são bobas de se reagir muitas vezes. Mas fica a reflexão também, né? O que isso daí tá falando sobre a gente? Comenta aqui o que você tem pra me dizer sobre isso que eu quero saber, ok? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!